Olá, você acompanha a partir de agora os trabalhos das TVs legislativas de norte a sul do país. São informações e reportagens especiais produzidas no Congresso Nacional, nas Assembleias Estaduais e nas câmaras municipais. Começa agora o Parlamento Brasil. A crise econômica que assola o país aumentou o desemprego em todas as regiões e levou os brasileiros a procurarem saídas criativas. Na falta da carteira assinada, muitos apostam na informalidade para sustentar as famílias. Confira na reportagem da TV Assembleia da Bahia. 2 pacotes de maracujá, 3. Há 15 anos, Tatiana solta a voz para atrair a clientela. As mãos mostram habilidade adquirida com a rotina do trabalho. Desempregada, é com esta banca de frutas que ela sustenta os 3 filhos. Representa muita coisa para mim, porque hoje em dia emprego, a gente difícil arranjar um emprego de carteira assinada. E aqui eu alimento, levo meu pão todo dia para casa. Salvador e região metropolitana têm 510 mil desempregados. Segundo pesquisa da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia, SEI, junto com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, DIEESE, realizada em maio e junho deste ano. Este número é quase 2 vezes maior que a média nacional. A economista Ana Georgina explicou o porquê desta alta taxa de desemprego na Bahia. Dentre as capitais que são pesquisadas, regiões metropolitanas que são pesquisadas em ambas as pesquisas, a Bahia sempre figurou como aquela região que tem a maior taxa de desemprego. Não é? E isso se deve a vários fatores, né? Principalmente em momentos em que a gente tem uma economia extremamente debilitada, você tem uma geração de postos de trabalho, principalmente postos formais, muito menor do que o que seria necessário para absorver toda essa mão de obra. Então, há uma grande dificuldade de redução nessa taxa. Mas há 4 anos atrás, em 2014, a taxa média de desemprego no ano tinha sido de pouco mais de 14%. Então, a gente vê que em 4 anos também o desemprego, até por conta da crise, da recessão que nós passamos, isso teve um efeito muito grande no emprego. Dentro dessa estatística do desemprego, Marlon também resolveu vender fruta na rua. Depois de 4 anos e meio trabalhando como zelador com carteira assinada, ele foi demitido. E a informalidade foi a solução para driblar a crise. Eu mesmo estou vendendo fruta porque no momento eu se encontro desempregado. Aí eu tenho 2 filhos para dar comida, aí o sustento que eu tive para tirar a renda da minha família foi vendendo fruta. Com Samara não foi diferente. Há 2 anos, de segunda a sexta, ela vem vender sonhos, para garantir o sonho de dar uma vida melhor para as 2 filhas. Já trabalhei como caixa nos shoppings, só que começou essa crise, eu tive que, fui com mais concorrente, eu tive que optar para trabalhar aqui na rua. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, a Bahia ocupa o 5º lugar no ranking nacional dos trabalhadores informais. São quase 3 milhões de pessoas que trabalham sem carteira assinada ou de forma autônoma, o que significa quase metade da população que hoje trabalha aqui no estado. Para Mariana Viveiros, supervisora de disseminação do IBGE, o trabalho informal é uma característica histórica do mercado da Bahia, intensificado com a crise. Essa crise, ela empurra muitas pessoas para a informalidade. Como? As pessoas perdem os seus empregos formais, com carteira, tentam se recolocar, não tem vagas, então elas acabam recorrendo a algum tipo de ocupação informal, seja o emprego sem carteira ou seja o trabalho autônomo, para poder se reinserir no mercado. É como ela consegue trabalhar e ter o seu ganho no fim do mês. Ela reforça ainda que a perda de garantias e de direitos são os principais prejuízos trazidos pela informalidade para o trabalhador. Por isso, orienta que as pessoas nesta situação busquem se formalizar. O trabalhador que está trabalhando, por exemplo, como autônomo ou por conta própria, ele não precisa necessariamente estar numa situação precária de informalidade. Ele hoje tem uma série de alternativas para se formalizar, para ter o seu CNPJ, pagando menos impostos, mas pagando, fazendo a sua contribuição para a Previdência e atuando de uma forma diferente, né? Não aquele emprego formal tradicional, porém com algumas garantias e alguns direitos e não de forma precária.
E tem gente que já segue essas dicas, como a Tatiana, que mesmo trabalhando por conta própria, não deixa de pagar o INSS. Eu pago meu INSS. A gente sempre tem que pagar nosso INSS, né? Porque a gente também tem que trabalhar na rua, mas a gente tem que pensar, né? Para poder trabalhar. Porque se eu não pensar assim, eu nunca vou para frente. Tatianas, Marlons, Samaras são os típicos baianos. Longe de serem preguiçosos, movidos pela fé e crença de que se são brasileiros, não fogem à luta e não desistem nunca. Levante a cabeça, amigo, a vida não é tão ruim. No mundo a gente perde, mas nem sempre o jogo é assim. Pra tudo tem um jeito. A Defensoria Pública Geral do Ceará está atendendo vítimas de bullying virtual, o chamado cyberbullying. Esse tipo de crime deixa sequelas psicológicas graves nas vítimas. Confira na reportagem da TV Assembleia do Ceará. Esta estudante, que não quer ser identificada, conta que teve umas fotos íntimas divulgadas sem autorização dela. Na época, foi o próprio namorado que repassou as imagens para os colegas de escola e logo viralizou. A jovem tinha 12 anos de idade quando tudo aconteceu. Ela diz que passou uns 2 anos com dificuldades para voltar a ter vida social e que ainda é acompanhada até hoje. Tive depressão, depois eu tive toque e por conta dessa história, né? Porque eu tive que mudar de colégio, eu já não tinha mais amigos e foi isso. E com ele não aconteceu nada. A exposição que a jovem passou é o que se chama de cyberbullying, que são atos de violência psicológica de forma intencional ou repetitiva no meio virtual. Tem quase 2 anos em vigor a lei que pune aqueles que praticam atos assim, gerando quadros de discriminação, intimidação ou humilhação contra alguém em espaços de convivência. Na mesma época, foi instituído o Programa de Combate à Intimidação Nacional, com a proposta de garantir o direito de defesa às crianças e adolescentes que passam ou passaram por situações constrangedoras nas escolas e nas redes sociais, o que não é nada fácil para essas vítimas. Tanto pode fazer com que esse sujeito adoeça naquele instante, né? Como pode fazer com que esse processo de adoecimento venha com o passar dos anos também, né? De uma questão traumática que fica guardada e que muitas vezes tende pode eclodir mais à frente. No Ceará, a Defensoria Pública vem prestando assistência jurídica às vítimas menores de 18 anos que sofrem esse tipo de ataque virtual. A recomendação que a gente dá aos pais, aos educadores que convivem diretamente com criança e adolescente, primeiro de tudo, é que prestem atenção a seus filhos, né, às suas crianças e adolescentes, para que possam realmente detectar práticas como essas de bullying e cyberbullying. A psicóloga explica que os casos de cyberbullying são bem frequentes em todo o país, seja por meio de mensagens negativas em grupos de WhatsApp, e-mails ameaçadores ou exposição de fotos ou textos constrangedores em sites de relacionamento, mas que na maioria das vezes nem mesmo a família identifica que a criança passa por aquilo. Tem sido difícil para pais, para escolas, para a sociedade de uma maneira geral. Essa discussão ainda tem que ser mais fortalecida, né? A gente precisa orientar, precisa explicar dentro da linguagem da criança ou do adolescente e não tratar como tabu. O defensor público lembra que a denúncia é importante até para que o agressor seja punido. Nesses casos, é possível pedir reparação pelos danos e abalos sofridos. Mas tem um problema, que segundo ele é o desafio de identificar o agressor no meio virtual. As pessoas se escondem através de telas de computadores, através dos celulares, que nem sempre são os celulares do titular da ação. Às vezes se utilizam de cybercafé, de celulares pré-pagos, compram um chip somente para essa finalidade e a gente fica realmente com dificuldade de identificar o autor real desse cyberbullying. A estudante que conhecemos no início da reportagem não chegou a fazer nenhuma denúncia, mas defende que os agressores sejam sim punidos. Até porque, segundo ela, os danos são irreparáveis. É algo sério, é algo que pode acabar a vida de pessoas, como já acabaram, como quase acabou a minha também. Então as pessoas precisam ter consciência disso. E no momento que você compartilha, você está dando abertura, você está incentivando o cara a fazer uma coisa desse tipo, entendeu? O
funk que anima bailes na periferia é sim uma manifestação autêntica da cultura popular brasileira. A Câmara já reconhece isso e agora só precisa de uma confirmação do Senado. O ritmo levanta polêmicas pela linguagem direta que emprega para falar de sexualidade, drogas e de desigualdades sociais. Veja na reportagem da TV Câmara. O funk, ele surge na periferia dos Estados Unidos e vem para o Brasil, né? E no Brasil ele encontra um terreno fértil, que é também a periferia e os morros carioca, né? Ora, o funk retrata a realidade daquelas pessoas. A música dançante é uma forma maravilhosa de expressão, porque o corpo fala. Então eu me expresso na minha sensualidade. Por quê? Porque a realidade daquele povo da periferia, ele pensa em melhorar de vida. E como é que ele melhora de vida? Ou jogador de futebol, ou sendo um cantor de funk. E muitos melhoram. A letra é fruto da pouca educação formal que ele recebeu. A letra não tem muita poética do ponto de vista do conceito da poesia erudita e clássica. Não tem muita poética, mas tem a poética do dia a dia. É um grito para a sociedade, é um grito para o Congresso, é um grito para a Câmara Federal, para o Senado, é um grito para os governantes, é um grito, muitas vezes, de lamento, né? É um grito contra o preconceito, contra o racismo. E quando você abre a janela de sua casa, se você mora no Lago Sul, se você mora em frente às praias cariocas, ou em frente às praias da Bahia, de Maceió, você vê o belo. E quando eu abro a porta, que eu vejo as pessoas transitando com armas. Quando eu abro a janela e só vejo o sofrimento, é aquela minha cultura. E a cultura tem que ser respeitada. A cultura é a forma de manifestação de um povo. E isso tem que ser respeitado. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou em maio deste ano o funk como manifestação da cultura popular do país. A proposta é que o Estado reconheça que o estilo precisa de proteção do poder público. É que o funk vem sendo ameaçado de criminalização. Para muita gente, o estilo faz apologia ao crime e incentiva o consumo de drogas. Há uma criminalização por parte da sociedade, por setores preconceituosos e que acabam confundindo as coisas. Então o funk, como uma manifestação cultural, é apenas reconhecer uma arte que é muito popular no Brasil. Ah, mas o funk faz apologia à violência, porque eles vivem a violência. Eles não inventaram a violência, eles vivem a violência. Para muitos, o funk também exagera na pornografia e poderia até estimular o abuso sexual. Isso pode acontecer em qualquer estilo. Ele tem uma dominação maior por parte do funk e ele tem uma propagação maior quando isso acontece. Nós precisamos separar as coisas. O que a gente precisa é procurar a própria legislação que já condena esse tipo de atitude e saber separar bem as coisas, visto que a livre manifestação, que a democracia e que a própria música é uma forma de expressão. Quando ela infringir a lei, quando ela fizer algo que não é permitido, aí as devidas providências devem ser tomadas pelos órgãos competentes, como o Ministério Público ou a própria pessoa que se sentiu ofendida. Hoje temos no Brasil outras formas de manifestações culturais e populares que já foram perseguidas, como a capoeira, o candomblé e até mesmo o samba, que hoje é um dos símbolos da nossa identidade nacional. Quem defende o funk como autêntica manifestação cultural lembra outro exemplo. Os filhos de Gandhi, até 1950, era proibido de sair nas ruas de Salvador nos carnavais. E hoje, só a elite vai ver o filho de Gandhi sair. O atual sistema tributário nacional foi criado há 30 anos. Ele surgiu junto com a Constituição Federal e veio com a missão de equilibrar a arrecadação e distribuição de recursos entre União, estados e municípios. Mas acabou se tornando muito pesado
para todos os brasileiros. Saiba mais na reportagem da TV Senado. Você sabia que toda vez que compramos um produto ou serviço, pagamos um valor a mais pelos impostos que estão embutidos no preço final? E você já parou para pensar o quanto você paga a mais por essas taxas? E eu vim às ruas para saber da população o que ela acha que são essas siglas na conta de luz, por exemplo. Você sabe o que significa PIS, PASEP, COFINS? Não. Não tem nem ideia do que é? Não. São impostos que você paga junto com a conta. Você sabe por que você paga esses impostos? Taxa de iluminação, talvez. Só sei da taxa de iluminação. Esses impostos servem para abastecer o caixa da União, dos estados e dos municípios para custear parte das despesas de administração e dos investimentos do governo. No caso da conta de luz, a eletricidade é só um dos produtos pelos quais você paga. O peso da maioria das contas vem de impostos e de encargos setoriais, que são recolhidos para viabilizar políticas públicas para o segmento. O sistema tributário atual nasceu com a Constituição de 1988. O objetivo era tornar a cobrança mais democrática e, com isso, conseguir uma melhor distribuição entre União, estados e municípios. Basta dizer, por exemplo, que foram dados para os estados a competência por excelência de tributar o consumo pelo ICMS, com bases, por exemplo, como energia, como petróleo, como transportes, como serviço de telecomunicação. Então, você aumenta sobremaneira a receita desses entes para acompanhar o aumento das competências deles também. Os consultores legislativos Júlis Queiroz e José Evan de Araújo são autores de um estudo que analisa os 30 anos do sistema tributário na Constituição e para onde ele deve caminhar. Eles explicam que não foi só a descentralização estabelecida na Constituição de 88 que gerou aumento de complexidade, mas também a reação da União, que precisava recuperar o seu caixa. E como é que a União recupera o seu caixa? Através de tributos que ela não precisa repartir com os demais entes federados. Por excelência, as contribuições sociais, PIS, PASEP, COFINS, CSLL. À medida em que ela começou a cobrar contribuições sociais que não eram partilhadas, a carga tributária começou a aumentar, mas ao mesmo tempo ela não chegava nas unidades federadas na mesma proporção. A partir daí, teve início a chamada guerra fiscal. Estados e municípios começaram a pensar em como atrair investimentos e arrecadar mais, aumentando os próprios tributos. Essa ação gerou uma das mais altas cargas tributárias do mundo. Cada estado começa a oferecer mais benefícios para trazer indústrias para o seu território, em detrimento de outros territórios. E aí o outro território, o outro estado reage e assim o sistema tributário vai ficando cada vez mais caótico, mais complexo. De acordo com os especialistas, o quadro não progrediu como esperado, o que gerou outras deficiências, como a regressividade tributária. Cobrar mais de quem ganha menos e gastar mais com quem ganha mais. O Brasil faz esse tipo de escolha, que a gente chama de matriz tributária brasileira. O professor aponta algumas soluções práticas para tornar a cobrança dos tributos mais igualitária, como deixar de taxar alimentos que fazem parte da cesta básica do brasileiro e aumentar o número de faixas de cobrança do imposto de renda. Se a gente deslocar a arrecadação da tributação sobre consumo e aumentar maior a tributação sobre a renda e sobre o patrimônio, você cria, no entender do FMI, do Fundo Monetário Internacional, um círculo virtuoso, porque as pessoas passam a ter maior poder aquisitivo, as pessoas de menor renda, pela tributação menor, e ela gera um círculo virtuoso na economia. O Congresso analisa uma proposta de emenda à Constituição para criar um imposto único sobre bens e serviços. A principal proposta é a unificação de todos os tributos sobre consumo em um imposto só. No quadro Vitrine de hoje você vai conhecer o Festival de Violeiros do Norte e Nordeste. Realizado há 45 anos em Teresina, ele é o maior encontro de repentistas do mundo e celebra a arte do cordel e dos poetas cantadores. E quem nos mostra como foi a edição deste ano é a TV Assembleia do Piauí. Confira!
E foi ao som inspirador de muita viola que esses apaixonados pelos poemas cantados começaram a festa. E o Teatro de Arena ficou lotado. Assim é o Festival de Violeiros do Norte e Nordeste, palco do maior encontro de talentos dessa arte popular. Gente como o paraibano João Maci, que é um verdadeiro apaixonado por essa arte do improviso. É um reencontro muito bonito. Aqui a gente revê todos os cantadores irmãos nossos, principalmente do estado do Piauí e do Maranhão. A gente retrata com muito prazer esse reencontro aqui, essa responsabilidade do ícone Pedro Mendes Ribeiro. Essa é nossa cultura onde a viola se afina, nesse grande festival dos braços de Teresina, com o toque da viola e a cultura nordestina. E em uma noite toda dedicada à celebração dessa arte regional, o amor pela cantoria encontrou na criatividade dos versos a comemoração de 45 anos de tradição. E que este ano apostou no tema liberdade para os improvisos cantados. O nosso festival, ele nasceu em 1971 com o objetivo de resgatar a literatura de cordel que estava desaparecida no Brasil e no mundo. E aí os americanos vieram aqui em 75, trouxeram a França e outros países, e hoje, para a graça do Piauí e do Brasil e do mundo, a literatura de cordel está resgatada. O festival, que é considerada a maior vitrine desses cantadores, reúne gente de todas as partes do país. Pessoas como o cowboy vaqueiro ou Lopes de Queiroz, que desde os 14 anos no Ceará encontram na viola a beleza desses versos dedilhados. É uma grande satisfação para a gente, o privilégio é nosso, por acontecer aqui em Teresina o maior festival do mundo. Na terra da cantoria não vou usar preconceito, vou andar por Teresina que tem mais caminho estreito, e se eu morrer no festival subo para o céu satisfeito. Eu não tenho preconceito, digo isso, meu irmão. Tô de cantiga na mente, tô de viola na mão, que a minha cultura é essa, da capital ao sertão. Com vocabulário genuíno, muita criatividade, um raciocínio fora de sério, esses artistas mantêm viva essa tradição, com um talento que impressiona e encanta. E anualmente transformam Teresina na capital oficial da cantoria. E comparecer ao festival há mais de 20 anos traz uma emoção que nem mesmo alguém tão acostumado ao improviso explica. E Zé da Viola fala do que sente ao pisar no palco que já consagrou tanto cantador. A grande emoção de estar mais uma vez cantando para o povo de Teresina e de regiões, mais uma vez com essa família da imprensa que divulga os nossos trabalhos. Então é essa grande alegria do reencontro com os amigos e cantadores. E a cada novo verso, o público atento se emociona. Eu me sinto feliz aqui. Eu gosto muito de cantoria. Eu estou me desistindo, cantando, sou preparado. Eu não fico indeciso, cantando de improviso, sempre mando meu recado. Ficamos por aqui. Você pode rever este ou outro programa no site da TV Senado, senado.leg.br/TV, ou em nosso canal no YouTube. Muito obrigado pela companhia. Eu espero você no próximo Parlamento Brasil. Até lá!